TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Olá, muito boa noite, bem-vindo, você está na TV Mundial, eu sou Eduardo Pires e aqui é o Hora do Esporte. Vamos às notícias. Rafinha critica o calendário da FIFA e diz que a Copa do Mundo dos Clubes tira as férias dos jogadores europeus. Jürgen Klopp engrossa o coro, mas Pep Guardiola responde e defende a competição. Já João Guilherme, narrador da Flá TV, rebate os críticos e dispara. Se reclamar das férias, então pede para não jogar a Copa do Mundo no ano que vem. Com média de público crescente e jogos pegando fogo, o Mundial continua movimentando os bastidores. João Pedro é o novo reforço de peso do Chelsea. Gerson vira alvo de guerra entre Zenit e Al Nassr. Palmeiras avança às quartas de final com gol salvador de Paulinho na prorrogação, elimina Botafogo, mas nem a vitória histórica sobre o PSG salvou Renato Paiva do cargo no Glorioso. Messi está fora, Inter Miami atropelado pelo PSG, imprensa internacional reage, Leo Messi não merecia isso. E atenção, Igor Jesus, artilheiro do Botafogo na Copa do Mundo dos Clubes, está de malas prontas para jogar no Nottingham Forest. E mais, a curiosidade do dia, você sabe o que era o tal do bloqueio de prazo nas transmissões? A gente explica tudinho pra você já já. Então vem com a gente que o Hora do Esporte na TV Mundial já está no ar. O ponta brasileiro Rafinha criticou a Copa do Mundo dos Clubes. Ele disse que os jogadores não têm férias no fim da temporada europeia por conta do sobrecarregado calendário europeu. Embora seja o atual campeão da La Liga, o Barcelona não conseguiu vaga na Copa do Mundo dos Clubes por conta da classificação inconsistente na Liga dos Campeões dos últimos 4 anos, um desempenho muito ruim. A reportagem da Elisiane Victoria. De férias do Brasil após conquistar a tríplice coroa espanhola com o Barcelona. O atacante Rafinha criticou a programação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acontece entre as temporadas do futebol europeu, e saiu em defesa dos jogadores que atuam no velho continente. Em evento de patrocinador, realizado nesta sexta-feira, dia 27, o jogador de 28 anos afirmou que o calendário do Mundial, que recebe sua primeira edição neste ano, coincide com as férias dos europeus, em que em nenhum momento perguntaram se os jogadores queriam disputar um torneio. Particularmente, falando como uma pessoa que joga no time europeu, eles estariam de férias, e eu estou de férias. Muita gente fala que isso é desculpa. Pode até ser ou não, mas acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de pé direito nosso, criticou o jogador. O jogador ainda citou como exemplos os brasileiros Marquinhos e Lucas Beraldo, no Paris Saint-Germain, que disputavam o Mundial após conquistarem a Liga dos Campeões na Europa da última temporada. E essas foram as informações de Elis por Hora do Esporte. O técnico alemão Jürgen Klopp expressou a sua opinião ao novo torneio da FIFA. O diretor global da Red Bull destacou que o evento prejudica a recuperação física dos jogadores. A pior ideia já implementada no futebol. Entendo quem diga que o dinheiro para participar é uma loucura, mas isso não acontece com todos os clubes. No ano passado houve a Copa América e a Eurocopa. Este ano temos a Copa do Mundo dos Clubes e ano que vem a Copa de Seleções. Isso significa que não há recuperação real para os jogadores envolvidos, seja física ou mental, destacou em entrevista ao jornal alemão Die Welt. O narrador da Flá TV, João Guilherme, rebateu os críticos e disparou sobre a Copa do Mundo dos Clubes
de 2025. Ele disse que, se os jogadores não gostam de jogar nas férias, peçam para não jogar a Copa do Mundo do ano que vem, que será realizada em junho e julho do ano que vem, na América do Norte, nos países Canadá, Estados Unidos e México. A reportagem é de Juscelino Gonçalves. O narrador da Flá TV, João Guilherme, sem citar Rafinha do Barcelona, um dos atletas contra a realização do certame, emitiu uma opinião no X, antigo Twitter, segundo o jornalista, visando manter a coerência. Os jogadores que desaprovam a competição e deveriam se ausentar da Copa do Mundo de Seleções. Abre aspas. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a competição mais legal que inventaram do futebol, que está reclamando de jogar nas férias. Ano que vem pede para ficar fora da Copa porque será nas férias. Tudo balela. Fecha aspas. Disse João Guilherme, o narrador da Flá TV, a Flamengo TV, que mudou de nome recentemente. Disse que são jogadores balelas e que não deveriam se ausentar da Copa do Mundo de Seleções. É uma polêmica meio boba, mas que está repercutindo muito nas redes sociais, e vamos ver no que vai dar nos próximos dias, o que vai acontecer, se vai haver mais polêmicas, se isso vai ficar por isso mesmo. Bom, essa foi uma participação minha no Hora do Esporte, agora como repórter, para você que estranhou um pouco, mas tudo tem o seu lugar, tudo está no tempo de Deus. Bom, muito obrigado, Eduardo Pires, por participar, e boas-vindas à TV Mundial. Boa noite para você. O Brasil lidera as nacionalidades entre os 16 times da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Com Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, são 4 representantes do país nas oitavas de final. Por outro lado, os atuais campeões da Copa de Seleções, a Argentina, não têm representantes na etapa eliminatória da competição. Isso porque Boca Juniors e River Plate foram eliminados na fase de grupos. As nacionalidades são Brasil, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Também nós temos Inglaterra com Chelsea e Manchester City. Itália com Inter de Milão e Juventus. França com PSG. Espanha com Real Madrid. México com Monterrey. Portugal, Benfica. Estados Unidos, Inter Miami. E Arábia Saudita com Al Hilal. Vale lembrar que apenas o Brasil, teve os 4 times entre os 32 participantes do Mundial. Isso porque o país conquistou todas as 4 Libertadores do período de classificação. Atrás do Brasil está os Estados Unidos com 3 representantes: Los Angeles FC, Seattle Sounders e o time do Messi, Inter Miami. Os países restantes tiveram no máximo 2 equipes. O Chelsea está apostando alto na Copa do Mundo de Clubes. Como um jogador com forte chance de vencer o torneio, os londrinos estão apostando tudo. Conforme relatado pelo The Athletic e confirmado pelo jornal AS, o atacante do Brighton, João Pedro, é o novo reforço do Chelsea, e ele é considerado agora um novo Blues. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. João Pedro é o novo reforço do Chelsea para a continuação da Copa do Mundo de Clubes. O acordo ultrapassa em euro 70 milhões em valores fixos e variáveis. E o atacante assinou um contrato de 7 anos, durando até 2032. Ele se juntará ao clube antes da partida das quartas de final contra o Palmeiras. Uma contratação que vem sendo fervida bem lentamente. Os primeiros contatos entre a comitiva do paulistano e os Blues ocorreram no início do ano, com a promessa de um acordo ser finalizado no verão. O jogador sempre deixou claro seu desejo: queria morar em Londres. Não à toa, ele chegou a rejeitar diversas ligações de outros clubes da Premier League, especialmente do Newcastle. Os Magpies chegou a fazer uma oferta de quase 60 milhões de euros. A decisão do jogador do Watford foi firme: Chelsea ou nada. Fontes próximas ao acordo indicam que apenas um exame médico é necessário antes de assinar contrato com os Blues.
O atacante está atualmente no Brasil, curtindo férias, mas voará para Miami no início desta semana para finalizar o acordo. Salvo surpresas, João Pedro disputará uma vaga no ataque de Enzo Maresca ao lado de Lian Delap. E reportagem de João Pedro Coutinho, voltamos aos estúdios da Hora do Esporte. Renato Paiva não será mais técnico do Botafogo. A decisão foi tomada pelo empresário americano John Textor neste domingo, após a eliminação do clube na Copa do Mundo dos Clubes. Nem mesmo a vitória histórica contra o PSG salvou o técnico português da permanência no Glorioso. Veja na reportagem. O Botafogo demitiu o técnico Renato Paiva no início da madrugada desta segunda-feira. A decisão foi tomada após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras. O treinador português foi contratado em 28 de fevereiro e estreou exatamente contra o Alviverde no dia 30 de março, empatando por 0-0 no Allianz Parque pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No comando do Botafogo, Paiva somou 23 jogos, sendo 12 vitórias, 2 delas na Copa do Mundo de Clubes contra o PSG, atual campeão da Champions League, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. 3 empates e 8 derrotas, 2 na competição internacional para o Atlético de Madrid, que fez o Glorioso se classificar na segunda posição do Grupo B, e para o Palmeiras, o que resultou na eliminação do clube no torneio. Além de Paiva, toda a comissão técnica também foi desligada. A nota divulgada pelo Botafogo diz o seguinte: o Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo. O clube agradece a Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. John Textor e toda a diretoria do departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil. O Botafogo retorna ao Brasil nesta terça-feira, 1º de julho. O time retorna aos gramados no dia 15 para encarar o Vitória às 21h30 no Newton Santos. Agora iremos para um rápido intervalo e na volta a gente volta com mais notícias para você aqui no Hora do Esporte. Até já! TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. O Palmeiras elimina o Botafogo no duelo do Brasileirão e se classifica às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Um único gol de Paulinho desequilibrou o placar com uma partida com pouco brilho ofensivo. O placar foi de 1-0. O Palmeiras se tornou o primeiro a chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes após eliminar o Botafogo em um confronto das oitavas de final com um sabor tipicamente brasileiro. Pouco futebol e muita fisicalidade. Veja na reportagem de Gleison de Oliveira. O Palmeiras se tornou o primeiro a chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes após eliminar o Botafogo em um confronto de oitavas de final com um sabor tipicamente brasileiro.
pouco futebol e muita fisicalidade. Um gol espetacular nos minutos da prorrogação garantiu a vaga do time paulista no sábado. Foi o único gol da partida. Apesar do Botafogo ter atacado o gol adversário nos minutos finais, não teve sucesso. O Verdão, que não vencia o Botafogo desde 2023, dominou um jogo lento e sem brilho e teve que esperar até a prorrogação para garantir sua vaga nas quartas de final. O autor do único gol foi Paulinho e conseguiu entrar na área e vencer o Everton com um chute rasteiro. O Palmeiras terminou com 10 homens após a expulsão de Gustavo Gomes, também na prorrogação, em uma partida com 10 cartões amarelos e dezenas de faltas que testaram a paciência do francês Letessier. O Fluminense se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e usou as redes sociais para provocar rivais Botafogo e Flamengo eliminados da competição. Depois de vencer a Inter de Milão por 2-0, o tricolor brincou com os cariocas que foram eliminados nas oitavas do torneio. O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique e o Botafogo pelo Palmeiras. A reportagem é de Caio Teles. O Fluminense se classificou para quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e usou as redes sociais para provocar os rivais Botafogo e Flamengo, eliminados da competição depois de vencer o Inter de Milão por 2-0. O tricolor brincou com os cariocas que foram eliminados nas oitavas do torneio. Eles marcaram na rede social: "Oi, Botafogo! Oi, Flamengo! Como está o clima no Rio?" O Fluminense também brincou com um meme "Jogamos de igual para igual", que tomou as redes depois das derrotas recentes do Flamengo em competições mundiais, nas derrotas do rival para que o Liverpool em 2019 e Bayern de Munique em 2025. Jogamos de igual para igual. Abre parêntese e vencemos. E já que o Fluminense frustrou o Inter de Milão, o clube carioca brincou sobre usar ketchup na pizza, algo que normalmente tira do sério os italianos. É muito ketchup na pizza hoje, em caixa alta. Depois da vitória por 2-0 contra o Inter de Milão com gols de Cano e Hércules, o Fluminense classificou para quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O tricolor enfrentará o vencedor do duelo entre Manchester City e Al Hilal. Concorrência aberta entre russos e sauditas por Gerson do Flamengo. Com preço estipulado de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais como multa rescisória, Jorge Jesus indicou e o Al Nassr se movimentou para contratar o volante que tem acordo encaminhado com o Zenit. Os sauditas iniciaram contatos há uma semana após a vitória do Flamengo sobre o Chelsea e tentam seduzir o jogador com uma oferta salarial consideravelmente maior do que a dos russos, sem a necessidade de negociação de clube para clube, já que pagaria a multa rescisória que obrigaria a liberação do atleta por parte do Flamengo. O Al Nassr concentra suas energias no convencimento a Gerson. A tendência é que as tratativas continuem nessa semana e o Al Nassr já sabe que o acerto de Gerson do Flamengo está sacramentado, mas pode não meter esforços a que até os russos depositem o valor da multa na conta rubro-negra. Se a proposta do Zenit é o triplo do salário atual no clube, o rubro-negro, o Al Nassr eleva ainda mais a oferta ao jogador para tentar balançá-lo. A relação próxima com Jorge Jesus é um dos argumentos na mesa. Não merecia. Imprensa repercute a eliminação de Inter Miami de Messi na Copa do Mundo de Clubes. O PSG dominou o Inter Miami e aplicou uma goleada ainda na primeira etapa para encaminhar a eliminação da equipe de Miami. O portal Marca destacou a frase "Leo não merecia isso" para abordar a eliminação do lendário jogador do Barcelona e da seleção da Argentina. Já o Sport definiu que o PSG de Luis Henrique acabou com o sonho americano de Messi. O jornalista Denis Iglesias começou a reportagem destacando que não havia espaço para auto-engano em Inter Miami e PSG. O jornal Le Parisien da França definiu o craque argentino como inexistente contra o PSG. Além disso, destacou que Messi passou por essas oitavas de final do Mundial de Clubes
sob uma espécie de capa de invisibilidade, ou melhor, a sombra da superioridade parisiense, com o coletivo anos-luz à frente da fraca oposição. Assim como abordado pelo jornalista do esporte, não houve espaço para o engano desde os minutos iniciais, quando os atuais campeões da Champions tomaram conta do jogo e construíram um placar de 4-0 ainda no primeiro tempo. Agora é hora dela, a informação que te deixa mais afiado no mundo da bola. Tá no ar o Curiosidade do Dia. Você sabia que nem sempre um jogo do seu time vai passar na sua cidade, mesmo com transmissão nacional? Pois é, isso tem nome e se chama bloqueio de praça. O bloqueio de praça é uma estratégia das emissoras de TV para proteger o público nos estádios. Na prática, quando o jogo acontece na sua cidade, ele não é transmitido localmente pela TV fechada. A ideia é simples: incentivar o torcedor a ir ao estádio e, claro, manter sempre a renda da bilheteria. Imagina só, Flamengo e Fluminense vão se enfrentar no Maracanã. O Sport TV vai transmitir o jogo para quase todo o Brasil, mas se você estiver no Rio de Janeiro, você irá acompanhar o VT de outro jogo ou uma programação diferente. Isso é o bloqueio de praça funcionando. O bloqueio existe desde os anos 80 e 90 e foi reforçado quando os clubes passaram a depender ainda mais da renda de público nos estádios. Atualmente, com o futebol cada vez mais digital, ele ainda existe, mas vem perdendo força com o crescimento dos serviços de streaming e pay-per-view. E tem mais, o bloqueio de praça também valia para algumas partidas da Copa do Brasil pelo Sport TV, mas em termos de redes sociais, será que ainda vale esconder o jogo? E aí, torcedor, você é do time que prefere ver o jogo no sofá ou na arquibancada? O importante é estar ligado, porque aqui, curiosidade, não entra impedimento. E assim chegamos ao final do primeiro novo Hora do Esporte. Mas antes de encerrar, eu quero dizer que estou muito honrado a partir de agora em estar aqui na TV Mundial. Quero agradecer ao nosso presidente Gabriel Monteiro, nosso vice-presidente Caio Teles, pela oportunidade a partir de agora estar integrando a equipe da TV Mundial. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Este foi apenas o primeiro, prometemos melhorar no decorrer do tempo em todas as noites de domingo e quarta-feira. Daqui a pouquinho tem o Jornal Mundial com Gabriel Monteiro e também com a Alice Santos e as principais notícias dessa quarta-feira. Domingo às 6 da tarde, ou melhor, 6 da noite, depende da região onde você mora, vai ter mais uma edição do Hora do Esporte. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e domingo estaremos aqui de novo. Tchau! TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.